Ora, meus senhores, hoje é quarta, mas vocês estão a ouvir isto na quinta, portanto alteraram-me aqui a minha forma de entrar, eu não estou habituado a dizer quarta-feira. Muito bem, Ricardão, como é que estás? Epá, estou bem, fui eu que te obriguei aqui a fazer algumas alterações e por isso te agradeço. Mas começo já por dizer que gostei muito do episódio com João Torri. É verdade, ele falou-me de ti, ele Ah, falou-me de ti. não sei se, portanto, deve ter falado mal. Não, Hum, deixa-me, o quão engraçado era se ele tivesse deixa-me. mesmo falado mal. Não, pode acontecer. Sabes que isto, quando estava na federação, nem sempre se faz coisas que as pessoas gostam, mas por acaso sempre que tive a oportunidade de falar com o João, Não, muito porreiro, pá, o sempre gajo é esteve muito porreiro. disponível e muito porreiro, muito porreiro. Gostei muito da análise às jogadas, é sempre bom ter alguém que vive as coisas por Yeah, dentro, não é? yeah. E, hum, e já sei que também te recebeu o feedback muito positivo, não é? De Sim, quem, de quem sim, a costuma acompanhar. malta te recebeu muitas mensagens de ouvintes que gostaram e, portanto, se gostaram, nós, meus amigos, nós somos uma verdadeira Maria vai com todas e se vocês gostaram, nós vamos repetir. Se vocês gostaram, nós vamos Bora! repetir. Não, opá, foi muito porreiro, ele é muito porreiro. Aqui só para eu não contei para não o deixar envergonhado, mas ele é ouvinte. Não sei se ouve sempre ou esporadicamente, mas é ouvinte e é amigo do Pedro Felipe Maia, aqui do 00. E em conversa disse: opá, se um dia quiserem, estou totalmente disponível. Ele é aqui da nossa zona. E eu disse logo que sim, pá, porque não experimentar e pá, estava na dúvida se ia correr bem, se ia correr mal, podia não correr bem, correu muito bem, ele é muito porreiro e portanto certamente vai voltar a participar no Afunda, não tenho dúvidas nenhumas. E nós vamos tentar trazer esta questão, não sempre porque pode também tornar-se um bocadinho boring, mas tentar trazer aqui algumas análises de vídeos, especialmente quando estivemos juntos e não sei o quê. Muito bem, muito bem. Olha, Ricardão, nós ainda não falámos desde o início dos playoffs, pá. A sério? Quer dizer, não falámos aqui no podcast, não falámos aqui no podcast. Isso, o início dos playoffs, já falámos da troca do Luca. Tenho a Isso ideia de já já, termos tocado na isso troca já. do Luca. Tenho Ok, essa ideia. ok. Eu vou-vos ler, meus amigos, eu vou-vos ler uma mensagem do Ricardo. Vê lá o que é É, que vê lá o que é é. que vais ler. Tu Vê lá achas, o que é que tu vais achas ler. que eu não ia ficar com esta aqui apontada no meu coração? Portanto, estávamos a combinar ontem para gravar, não sei o quê, papel. O que é que E vai sair eu, e daí? eu digo assim, e ele pergunta, pá, então não há stress para ti? E eu respondo assim, não, sem problema, assim até vejo os Lakers de manhã, descansado. E ele responde assim, ok, ó capa, então depois falamos do 2-0 então, ou do 0-2 neste caso. E então, e então, um igual, meu Muito bem, amigo. muito bem. Eu estava a falar da série dos Pacers, como é Era a série dos óbvio. Pacers? Queres começar pela série dos Pacers? Não, 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 deixa-me. Não sei se queres deixar os É teus igual. Lakers para o fim, que é para não te acusarem de que isto é um Lakerismo, Lakerismo. para o Lakers. Isto é para o Lakers. Aliás, tu hoje fizeste um artigo Fiz, sim a senhor. analisar, a analisar o jogo, obviamente a vitória dos Lakers, como é óbvio. Mas destacando a Estou a derrota brincar também, não é? contigo. Destacando a derrota. Não, fiz, é verdade. Fiz eu depois vou partilhar também no nosso Twitter algumas nuances táticas que me apercebi do jogo 1 para o jogo 2. Podemos começar por aí, já que estamos a falar. Ahm, Ricardo, os Lakers, há muito aquela ideia de que depois de trocarem o Anthony Davis ficaram sem bigs. Tu podes ser uma defesa grande mesmo sem tendo um poste, um rim protector, mas eu pareceu-me, já que estamos aqui a falar pela primeira vez, em relação ao jogo 1, pareceu-me que os Lakers estão quase assustados com Anthony Edwards e Julius Randle castigarem-nos na ida para o sexto, que sempre que um deles, especialmente o Anthony Edwards, sempre que um deles punha o pé dentro da linha de 3 pontos, era um afunilamento inacreditável e não é inocente disso que ele no primeiro jogo tenha terminado com 9 assistências. Jogo 2 termina com 0 assistências. Isto não é só uma questão de a bola não entrou, não, é os Lakers ajustaram e é isto que nós gostamos nos playoffs, é os ajustes. Ricardo, os Lakers perceberam que não podem entrar aqui em overreaction ao Anthony Edwards, não é? Sim, sim. Enfim, no jogo 1 eles atacaram muito o Luca e o Austin Reeves.
E parece-me que por mais esforçados que eles possam tentar ser, que já têm o rótulo de que são maus defensores, obviamente não têm capacidade, velocidade e capacidade física para conter o Anthony Edwards, e portanto pareceu-me que os Lakers entraram todos um bocadinho em pânico. Havia várias jogadas em que os jogadores dos Lakers estavam todos dentro da área pintada, e os Wolves, então do canto, tiros abertos, ajudas da primeira linha de passe, coisas muito simples, mas o pânico era tanto com o castigar do Luka, sobretudo, que toda a equipa exagerou, como tu dizias, numa espécie de afunilamento. Eu não sei o plano de jogo do JJ Redick se obviamente passou por isso, mas é óbvio, tu não podes tapar tudo num jogo, tens que escolher o teu veneno. Falamos muitas vezes, por exemplo, e vamos falar hoje do Nikola Jokic, mas falamos muitas vezes que não podes defendê-lo a ele e defender os colegas. Portanto, tens que escolher um veneno e tentar sobreviver a isso. E os Lakers também têm que fazer essa escolha, tiveram que fazer essa escolha. E, portanto, se é verdade que se deixarem o Luka mais desprotegido, sem ajudas muito profundas, ele vai ser quase sistematicamente atacado no meio campo defensivo. Por outro lado, se isso acontecer, o que pode acontecer é o Anthony Edwards jogar hero ball, jogar muitas vezes sozinho, tentar apontar aos 30, aos 40 pontos, mas isso pelo menos retira-lhe a outra parte, o playmaking, o lançamento de 3 pontos coletivo, obrigar a defesa a entrar no blender nas rotações defensivas e a poderem ficar todos mais expostos. E portanto não sei se a ideia passou um bocadinho por aí, mostrar-lhe coisas diferentes, talvez mostrar um bocadinho mais de resistência também do ponto de vista defensivo, mas tentar pelo menos retirar-lhe a parte do playmaking, ficarem os jogadores mais agarrados aos seus atacantes diretos e obrigá-lo a fazer essa escolha de, ok, se não há ajudas, então eu vou olhar para o cesto. Pois é isso. Nós estávamos a falar disto e eu estava-te a dizer que precisávamos, os Lakers precisam que Anthony Edwards seja mais Michael Jordan do que LeBron James, ou seja, uma das coisas que os Lakers fazem que vão fazer sempre, e quando estamos a ver os jogos ficamos, porque é que eles fazem sempre isto? Trocam sempre, eles muitas, qualquer pessoa que veja o jogo vê o Luka Doncic a defender o Anthony Edwards dezenas de vezes e não é preciso grande esforço para isso acontecer, basta um primeiro pick que o Dorian Finney-Smith, que teoricamente é o defensor primário, vai imediatamente embora com o jogador que lhe fez o bloqueio para ficar o Luka. E os Lakers neste segundo jogo o que eu senti foi que viveram de ok, quando ele penetrar nós vamos acreditar que o Luka se vai conseguir manter pelo menos perto e que depois irá vir a ajuda do jogador que está a defender o Rudy Gobert, que teoricamente será muitas vezes o Dorian Finney-Smith, porque teoricamente será o primeiro bloqueio, que vai ali ajudar, mas se ele marcar 2 pontos, ok, nós conseguimos viver isto, ele não vai marcar sempre, portanto vamos aqui conseguir viver. O que nós não conseguimos viver é que Naz Reid, Julius Randle e Jaden McDaniels façam 13 triplos em 18 tentativas ou 12 triplos em 19, ou seja, não há forma dos Lakers sobreviverem a isso. E pareceu-me que foi isso. E pareceu-me outra coisa, queria ouvir a tua opinião. Pareceu-me que os Lakers tiveram aqui naturalmente e o próprio Anthony Edwards falou disso. Os Lakers, sempre que a bola entrava no Anthony Edwards, quase que faziam ali uma defesa zona 2-3 ou 1 e depois 3 na linha, e escondiam muitas vezes o Luka Doncic quase como roamer quando ele não era chamado ao primeiro bloqueio direto. E isso permitiu ao Luka, primeiro, ele é um jogador grande, incomodar muitas vezes, parecendo às vezes até que estava a ser um grande defesa, e depois permitiu ao Luka também não estar tão exposto. Eu gostei também dessa nuancezinha de ver o Luka um bocadinho mais na retaguarda, quase como o poste da equipa, a ser um bocadinho de roamer. Ele não vai fazer blocos, não é isso que ele vai fazer, mas pelo menos pode proteger-se dessa forma e naturalmente terá depois de sair a um atirador quando a bola sair para o canto. Se houver ali uma formação de uma zona no início da posse de bola defensiva, isso vai fazer com que, quando alguém só para dar um bloqueio direto, não acompanha ninguém, estão lá os dois jogadores
da parte superior da zona, e isso pode tirar um bocadinho ali as rotinas habituais. E, portanto, a ideia será sempre para os Lakers tentar salvaguardar ao máximo o Luka, evitar que o Luka esteja envolvido na defesa de bloqueios diretos, para depois não ficar, se forem obrigados a fazer uma troca, a ficar na defesa direta, sobretudo ao Anthony Edwards. Portanto, parece-me que o ajuste defensivo dos Lakers funcionou. Conseguiram fechar um bocadinho melhor o lançamento de 3 pontos dos Timberwolves, 5 em 25 de lançamentos de 3 pontos, apenas 20%, portanto estiveram melhor nessas, a definir o espaço da ajuda para não abrirem completamente as linhas de penetração, mas dando a ideia de que os triplos não estavam completamente abertos. E depois, enfim, o papel do Rui Hashimura, o papel do Dorian Finney-Smith, que acabam por apagar muitos fogos, porque são jogadores grandes, mas que conseguem defender no perímetro e, portanto, conseguem transmitir ali alguma intensidade à equipa para colmatar os problemas que ter Luka Doncic e Austin Reeves, sobretudo, acarretam. E depois há outra coisa que é, por muito mal que os Lakers tivessem defendido, não é normal uma equipa lançar 50% da linha de 3 pontos, mesmo que os lançamentos, alguns deles sejam com pouca contestação. O Jaden McDaniels, que é um belíssimo jogador, toda a gente gosta de Jaden McDaniels, não é um jogador de fazer 11 em 13. O Julius Randle 4 em 6, o Naz Reid 6 em 9, portanto também houve aqui um regression to the mean, portanto também houve aqui um ajustar de percentagens, porque um jogador que lança a 35%, se num jogo vai lançar a 100, no outro vai ter que lançar a 0, e foi exatamente isso que aconteceu ao Jaden McDaniels, porque as percentagens são o que são. E parece-me também que o facto de terem vencido um jogo fora de casa lhes deu ali algum relaxamento que eles não verbalizaram, obviamente. O próprio Anthony Edwards, antes do jogo, dizia de forma arrogante e se calhar para conseguir convencer os Puxar seus os colegas, colegas né? a entrarem bem, que eles queriam voltar com 2-0 para Minneapolis, mas isso no primeiro quarto ficou logo fora de hipótese, quando se percebeu que os Lakers não só estavam defensivamente a criar problemas aos Minnesota Timberwolves, que pareciam não estar preparados para mudanças, quando obviamente sabemos sempre que há mudanças de jogo para jogo, e deixaram-se cair num buraco de praticamente 20 pontos, que acabou por ser salvaguardado até ao fim. Portanto, os Lakers entraram da forma certa. O J.J. Redick várias vezes, quando sentiu a equipa a relaxar, pediu descontos de tempo importantes. Um deles ficou Um famoso, deles né? tornou-se viral a forma como ele falou com os jogadores, e percebe-se que ele, quando faz, ele pede o desconto de tempo, entra no campo, faz questão de passar à frente entre os jogadores dos Timberwolves e os jogadores dos Lakers, não fala a olhar para os jogadores dos Lakers, mas percebe-se que ele está a reclamar com os jogadores dos Lakers, e aquilo é tudo uma encenação, é uma persona que ele está ali a criar, para também dar a entender aos jogadores dos Timberwolves que eles não vão relaxar. Portanto, esta ideia da gestão da comunicação do J.J. Redick, que tudo o que ele faz e tudo o que ele diz, às vezes pode parecer impulsivo em algumas situações, mas não é tudo calculado, é importante também, e é bem-vindo também. J.J. Redick versão playoffs é muito bem-vindo. É o segundo jogo dele, nunca, não é? A primeira vez está a treinar playoff. Olha, duas coisas, que é quão mau, de 1 a 10, quão mau foi a segunda parte, nomeadamente o último período daquele jogo, Ricardo. Foi tão mau. Foi muito mal. Eu fiquei muito feliz de não ter ficado acordado para ver o jogo. E esta manhã, quando comecei a preparar para ver, antes de ver, ia a ouvir algumas coisas já pelo caminho, e ouvi muita gente a queixar-se da segunda parte, e nomeadamente do último período. E eu fiquei, ok, pronto, vamos ver então os 3 primeiros quartos, não vale a pena vermos o último período. Sim, foi, como dizem os americanos, uma
tough watch, porque eu acho que o último período ficou tipo 20-13, uma coisa assim qualquer, e eu até fiquei surpreendido, até pensei, eu pensei que ia ficar tipo 5-4, uma coisa assim qualquer. Foi em turnovers, lançamentos, há um lance em que o Austin Reeves tentou fazer um alley-oop para 2 LeBrons, portanto o LeBron teria que levar alguém às cavalitas para chegar àquela bola, e era um fast break 2-1 que podia ter fechado o jogo. Bem, foi hilariante. Ainda assim, já estamos a ver aqui alguns jogadores a picarem-se uns com os outros, portanto acho que vai ser uma série muito interessante até ao final. E agora muda para Minneapolis. Sabemos que os Timberwolves têm já vantagem na série por terem picado um jogo de fora, mas também sabemos que se há alguém que gosta de jogar em ambientes hostis é Luka Doncic. Que está E a o fazer Luka uma série Doncic brutal, não é? está a carregar a equipa. Ontem mais uma bela exibição, apesar do ataque ter estagnado todo um bocadinho na segunda parte, mas o conforto também já era, o conforto já era grande também. Sentiste que estagnou porque o Luka enche demasiado o ego quando tem o Rudy Gobert à frente? Deixa-me só dar este dado, porque eu vi muita gente a gozar com o Rudy Gobert. O Rudy Gobert neste segundo jogo, defendido por ele, um contra um, jogadas, seja LeBron, seja Luka, seja quem for, 5 em 17. Portanto, logo aí aquela ideia de que ele teve que sair do campo porque não podem jogar com ele, não é verdade. Eles precisavam era do Nasri do outro lado. 5 em 17, sendo que no jogo 1 foi a defesa dele que no segundo período nos rebentou completamente, porque ele tirou ali uma série de cestos que depois permitiram fast breaks, e de repente um jogo que estava a 3-4, de repente estava a 20 e já não tivemos mais a oportunidade de ir lá buscar o jogo. Mas Rudy Gobert 5 em 17, não é? Eu acho que o Rudy Gobert é sempre importante, e mesmo que ele tivesse um pior registro nesse índice que agora trouxeste, é importante para os Timberwolves, e acho que é um ajustamento que podemos ver no resto da série, e se calhar já imediatamente no jogo 3, é importante eles mostrarem coisas diferentes ao Luka, mostrarem, alternarem entre drop coverage, trocas, fazerem coisas diferentes, se calhar um bocadinho de defesa-zona. É verdade que o Luka é um computador e resolve todas as defesas que tem à frente, mas se lhe mostrarem coisas diferentes e ele tiver que processar um bocadinho para perceber o que é que está ali, na posse de bola a seguir, se calhar numa transição, montam uma zona e obrigam a fazer outras coisas, o não lhe dar repetições confortável é importante. Claro. E por isso o Rudy Gobert traz sempre espaço nesta e em todas as séries. Depois, obviamente, pode haver matchups específicos e momentos específicos do jogo em que faz mais sentido um do que outro, mas é muito importante porque ele é um extraordinário defensor. E digo-te já, de jogadores grandes, postos tradicionais, com pouca lateralidade, o Rudy Gobert não se aguenta nada mal no perímetro. Não. Eu acho, por isso é que falávamos do Rudy Gobert no episódio dos prémios, e eu dizia que não há assim tantos exemplos, com exceção de uma série contra os Clippers, onde um jogador chamado Terrence Mann decidiu virar o prime Steph Curry durante 3 períodos, e agora onde é que está o Terrence Mann? Pois foi. Tirando esse momento, o Rudy Gobert é um jogador que se consegue, dentro das suas limitações, e ele disse isto no final do jogo 1, na conferência, ele disse que muitas vezes vou levar crossovers, muitas vezes vou ouvir who's e as, mas se pegarmos em 100 posses de bola, eu vou ser humilhado em 5 ou 6 ou 10, em 90 eu vou-me conseguir portar bem, e se calhar em 60 eu vou conseguir anular. E é isso que os Timberwolves jogam. E mais do que isso, tu disseste eu vou ser humilhado, ele se calhar, eu não sei se ele alguma vez usou algum tipo de expressão dessas, eu percebi que... Ele não usou humilhado, eu parafraseei. Foste tu a dizer, mas o Rudy Gobert é aquele poste que está tão confortável em de vez em quando ser humilhado, entre aspas, que ele não se importa nada com isso, porque ele sabe que é muito valioso, sabe que condiciona muito mais posses de bola do que aquelas que não consegue condicionar, e portanto é daqueles postos que está completamente à vontade. Se tiver que passar uma vergonha, ou se tiver que passar no top 10 da semana do lado contrário, o que não devia estar, isso para ele é indiferente. Olha, só para fecharmos, vi muitas pessoas a perguntarem porque é que o Jackson Hayes não jogava mais, e acho que a resposta foi aqui, 9 minutos, 5 faltas, portanto está aí a resposta para toda a gente ver. E outra coisa, LeBron James, mesmo com uma semana e meia de descanso, continua a não me parecer totalmente fresco, é natural, tem 40 anos, mas neste jogo vi o Anthony Edwards
muitas vezes agarrado ao ombro, e vi também o Anthony Edwards na conferência a seguir ao jogo com uma espécie de uma ombreira, uma proteção no ombro. Vamos ver se isto vai ter influência, né? Porque o LeBron pode estar cansado, o ombro do Anthony Edwards pode também ser um fator nesta série. Pois, provavelmente foi por causa do ombro estar assim que ele não fez nenhuma assistência, não é? Mas ainda Talvez assim está com seja, uma média de talvez seja por causa 4,5. disso. Está com uma média de Quanto 4,5 ao na série. LeBron, era uma das coisas que eu tinha curiosidade para este jogo 2, porque uma das perguntas que fizeram ao JJ Redick no jogo 1 foi se aquele domínio tão grande do Luka Doncic no arranque da partida, ele marcou logo 16 pontos, julgo, no primeiro quarto do Por aí. jogo 1, qualquer coisa desse género, se o facto dele ter dominado tanto a bola no início do jogo, se não terá feito com que quer o Austin Reeves, quer o LeBron James não entrassem no jogo de forma fluida, estivessem um bocadinho desenquadrados, e se isso poderia ser uma estratégia dos Timberwolves viver facilmente com 30, 40 pontos do Luka, se isso significar que os outros dois playmakers não entram no jogo. E o primeiro jogo, o LeBron mal se viu, chegou ao intervalo, não tinha praticamente pontos, e eu não sei se o LeBron assume, que está a querer assumir este papel secundário, terciário, propositadamente, para se resguardar, para no clutch, se for necessário, ele pegar na bola e assumir se tiver necessidade disso, ou se de facto é a estratégia dos Timberwolves que está a condicionar um bocadinho o plano que poderia ser dos Lakers, de terem os 3 ball handlers a terem uma impressão digital na série já de início, que não está a acontecer ainda. O Austin Reeves tem estado realmente modesto nesta série. O LeBron, apesar de ofensivamente não estar num nível por aí além, gostei muito do trabalho defensivo dele, especialmente na segunda parte deste jogo, e portanto também pode ser por aí. O LeBron pode estar também do género, ok, esta série pode ser uma série onde eu preciso de estar como um grande defensor, e depois já não tenho capacidade para ser um grande ofensor um grande jogador ofensivo durante muitos minutos. Vamos ver como é que a série evolui. A série tem estado a correr bem para os Lakers no sentido do descanso, portanto jogaram no sábado, jogaram na terça, jogam agora só na sexta, a partir daí é que já é dia sim, dia não, portanto vamos ver se isso também terá influência. Ricardão, esta série está vista. Outra série que nós queremos falar, e certamente tu estás comigo naquilo que está a ser a série do playoff neste momento, Clippers Nuggets. Isto ser a primeira ronda é wow. Os OKC Thunder certamente estão a pensar, ok, vamos tentar despachar o mais rápido possível aqui os Grizzlies, que é para podermos chegar a esta série frescos, porque estas duas equipas, Ricardo, chegarem a esta altura, a jogar este basquetebol, depois do que passaram os Clippers no início da época, quando não tinham Kawhi, não sabiam se que nível é que Kawhi ia ter, os Nuggets com muitos altos e baixos, com um episódio surreal de despedirem treinador e GM a 4 dias do final da fase regular, e de repente chegam ao playoff e estão a jogar este basquetebol, e já vamos aqui falar de algumas coisas que podemos estar a ver ou não. É um luxo podemos ter isto na primeira ronda, e isto só acontece no Oeste, não é? Sim, é verdade, é verdade. E eu acho que se eu te perguntasse se ficavas admirado se os Nuggets fossem campeões, tu dirias que não. E se eu te perguntasse se ficavas admirado que os Clippers fossem campeões, se calhar também dirias que não. Portanto, temos aqui 2 candidatos ao título verdadeiros, em quem se pode confiar, logo frente a frente na primeira ronda, e portanto só espero que esta série possa durar muito tempo, e que isso depois não implique que eles não sejam capazes de durar muito tempo na ronda seguinte, porque vão precisar de muita saúde aparentemente frente aos Oklahoma City Thunder, que não devem Achas ter que muitos será os problemas Oklahoma City para Thunder? eliminar, Achas que para os Thunder... eliminar os Memphis Grizzlies. Não, acho que não. Grande jogo 2, Kawhi vintage, absolutamente decisivo nos dois lados do campo. Ricardo, há quanto tempo é que não vimos Kawhi? Eu acho que eu já não vi o Kawhi ser assim desde aquele ano incrível de Santo António. Espaços, talvez, quando ele chega aos Clippers. Provavelmente. Muito fresco dos dois lados do campo, muito impactante nos dois lados do campo. Queres um dado, Ricardo? Queres um dado? Sabes qual é que foi a última série em que o Kawhi jogou até ao fim de uma série de playoffs? Foi, A bolha contra os Nuggets, foi na bolha. curiosamente. Foi na, Foi? foi na bolha. Foi na bolha. Ou seja, 2020.
2020. Portanto, são 5 anos, e eu acho que todos fomos desacreditando estes Clippers pelas sucessivas lesões, enfim, a própria saída do Paul George, Claro, claro. pareceu aqui um desinvestimento, uma perda de valor, acabou por ser adição por subtração, como sempre disse o Norman Powell. E o Kawhi Leonard, se calhar não ter ido aos Jogos Olímpicos, se calhar não ter começado a temporada, se calhar só ter aparecido em janeiro, foi o melhor que podia acontecer aos Clippers, porque deu tempo para ele se integrar a equipa, para ganhar rotinas com os colegas, enquanto o load management foi feito porque assim só joga meia época. E se esta for a estratégia, então eu sugiro que seja esta a estratégia dos Clippers ou da equipa do Kawhi Leonard para o futuro. Kawhi fica numa espécie de Câmara câmara reservada, hiperbárica. câmara hiperbárica, ou na toca do Batman, fica na cave do Exato. Batman e só vai ver a luz do dia em janeiro, quando faltam só dois ou três mesinhos para os playoffs, para ele aparecer com pernas frescas. Havia, Foi tu incrível, lembras-te na altura do hype máximo do load management que havia a ideia de que o Kawhi, ideia não, mas havia pundits que atiravam para o ar que o Kawhi só deveria jogar playoff, ou seja, a fase regular fazia a é equipa, ele verdade, só vinha mesmo para o playoff. Deixa, só aparecia mesmo para aquelas alturas. Diz, não, diz, ia diz. dizer que, olhando aqui para este, especialmente para o jogo 2, porque, por exemplo, no jogo 1, não sei se sentiste isto, eu acho que os Nuggets têm, os Clippers têm uma arma que os Nuggets não vão conseguir durante toda a série anular, que é o James Harden e o pick and roll James Harden e Vitas Zubac. Os Clippers têm o Christian Brown para tirar ao James Harden, mas o Christian Brown não é bem um stopper, não é, é mais um team defender, não é propriamente um play one-on-one defender. E o James Harden, eu acho, na minha opinião, e depois vê se tu concordas ou não, eu acho que o James Harden tem aqui uma série para fazer grandes números e para já, jogo 1 foi incrível, jogo 2 percebeu que Kawhi estava quente e portanto foi facilitando, mas a determinados momentos também apareceu. Ou seja, no jogo 1 senti que o 1 contra 1, o ISO game do Kawhi não estava tão prolífero e que os Clippers até deveriam ter ido muito mais ao pick and roll Harden Zubac. No jogo 2 fez-me lembrar os jogos de playoffs da primeira década dos anos 2000, ISO, e quando tu tens um jogador como o Kawhi no pico, não sei se ele estará no seu melhor, mas pelo menos desde que dos últimos anos estará no pico, quando tu tens um jogador destes, 1 contra 1 em playoffs, há ali lançamentos, Ricardo, onde o Aaron Gordon está praticamente em cima dele e ele falhou 4 lançamentos. 4 Ele lançamentos. falhou 4 lançamentos e 3 deles foram lançamentos de 3 pontos. Exato. Portanto foi super eficiente. Eu escrevi sobre isso no Viés de Uhum. Recência, inclusivamente partilhámos um vídeo sobre só com os pull-ups do Kawhi de 2 pontos. Ele faz 10 pull-ups e marca 9, só falhou um, o que é E reparaste que inacreditável. nesses E ele... 10 quase nenhum bateu no ar. É tudo Sim, sim. Ou batem na parte só da frente do ar do ar. e caem diretamente. É incrível, é incrível. Não sei se sabias, mas o Ray Allen, mais do que fazer swish, a certa altura nos lances livres, quis marcar, mas com a bola a bater na parte da frente do ar, que era para a bola poder voltar sozinha. Porque se fosse swish, a bola ficava lá debaixo do cesto, quando está a treinar. E assim, se batesse no ar, voltava sozinho. Portanto, é este nível de sickos que estamos a falar. O Kawhi Leonard mostrou, fez uma masterclass de meia distância, e tu referiste, e muito bem, a certa altura o Aaron Gordon estava a defendê-lo bem, muitas vezes a defendê-lo bem, e nota-se a forma como foi ficando sem emoções ao longo do jogo, porque independentemente de estar à frente dele, independentemente de reagir ao drible, independentemente de não se deixar ultrapassar, independentemente de levantar o braço e contestar, o Kawhi continuava e continuava e continuava a marcar. Foi inacreditável a exibição do Kawhi, uma das exibições mais eficientes da carreira. Ele faz só um turnover, foi absolutamente central para o controle emocional dos Clippers neste jogo, porque eu acho que eles podiam perfeitamente foram eles que perderam o jogo 1,
e podiam sair de Denver com 2 vitórias, que seria ainda mais confortável. Sendo que também, É um testemunho também ao cérebro e à liderança do James Harden, que, percebendo que o Kawhi está a atravessar um jogo destes, se anula quase a ele próprio e oferece ao Kawhi a bola para o Kawhi poder enfim, fazer o que quis. Agora, o Kawhi jogou outra vez perto de 40 minutos. É verdade que a primeira ronda dos playoffs tem os jogos mais desfasados uns dos outros, mas são muitos minutos. Ele já temos vinha jogando muitos minutos no final da fase regular e nós não queremos que ele se nada, lesione, nada. mas estamos sempre com dúvidas em relação à sua durabilidade Eles, e em relação à sua forma à medida que as séries vão avançando. pois, é isso, tu referiste bem, Vamos ver, 5 anos que ele não faz uma série vamos ver completa. exatamente, Olha, vamos ver de que forma é que Denver se calhar se pode focar também em atacar o Kawhi e em querer desgastá-lo para que depois ele não apareça este bicho nos sim. dois lados do É campo. isso, olha, exatamente, 2 lados do campo. Sabes quantas vezes é que Kawhi foi o principal defensor de um jogador ofensivo dos Nuggets? 12 vezes. Não sei, mas tu vais 12 dizer vezes. 12 12 vezes. vezes. Sabes quantos é que marcaram? 2. 2. 2 vezes. 2. Portanto, o homem que falhou 4 lançamentos do outro lado, sendo o principal defensor de alguém, 2 em 12. Isto é elite. Isto é das exibições de playoff. Não fez 60 e tal pontos, mas a nível de eficiência e dos dois lados, foi das exibições. Eu lembro-me de estar a ver o jogo e estar a pensar: o que é que isto está a ser. Isto está a ser incrível. E depois com aquela. É robô, pronto, é robô. Olha, deixa-me dar-te aqui. É tão silencioso, é tão É pouco isso. espalhafatoso, é tão anti-highlights que quem estiver a ver de forma desprendida ao jogo nem nota o impacto Só que ele quando está olha a depois ter. para os dados estatísticos. E é o que é. Olha, deixa-me só. Este jogo, portanto, tu falaste do jogo 1, na altura também falei do jogo 1 na segunda, portanto, olhando aqui para o jogo 2, o jogo 2 é um bocadinho característico, porque, por exemplo, o Jokic faz 7 turnovers. Há aqui uma série de momentos em que os Nuggets pareciam. Eu lembro, por exemplo, há ali um momento em que os Nuggets, eu acho que podiam ou empatar ou passar para a frente, e o Aaron Gordon falha um afundanço completamente sozinho debaixo do cesto. Portanto, foi aqui um jogo que teve aqui alguma montanha russa de emoções, e não haverá muitos mais jogos, se calhar da carreira do Jokic, onde ele vai fazer 7 turnovers, e teve pelo menos 2 deles com faltas ofensivas em bloqueios. Foi um jogo um bocadinho característico. Porém, vimos aqui algumas coisas muito interessantes. Os Nuggets estão a apostar muito a defesa zona, que é uma coisa que não víamos com o Michael Malone. E é uma coisa que pode ajudar a esconder também um bocadinho as debilidades de alguns jogadores, nomeadamente o Nikola Jokic. E o Jamal Não só Murray também, esconder não as é? debilidades, o Jamal Murray não só esconder algumas debilidades, como evitar que ele tenha problemas com faltas, e portanto pode ser uma estratégia para usar especificamente contra esta equipa. E porquê? Porque o James Harden é um jogador que gosta de jogar bloqueio direto, gosta de lançar a partir do drible, mas ele próprio já assumiu muitas vezes ao longo da carreira que não é tão fã de catch and shoot, de receber e atirar. Ele gosta de ter a bola na mão e de ser ele a decidir o momento em que atira. E se eles têm que jogar contra uma zona, e o Zubac até pode fazer ali um bloqueio, mas continua ali alguém perto do James Harden, tem que haver 2 passes para meter a defesa zona em bloco a mexer, e a bola regressa ao James Harden e ele tem espaço para atirar, não é extraordinariamente confortável para ele. E portanto não há ali lançadores de grande volume, e os Denver Nuggets se calhar têm que correr um bocadinho esse risco também, de mostrar coisas diferentes, porque o James Harden a ser defendido em drop numa série, no bloqueio direto, com a série a conhecer cada vez melhor as tendências defensivas que existem do lado contrário, vai ser cada vez mais fácil explorar as debilidades dessa defesa de bloqueio direto. Portanto, mostrar coisas diferentes ao ataque dos Clippers. Acho que é uma boa decisão do Dave Adelman e da equipa técnica dos Nuggets. Agora, do outro lado, há ajustamentos também, e parece-me que em termos de equipa técnica há tanta mais experiência do outro lado que podem estar sempre um passinho à frente. Mas vamos ver. Para já roubaram a vantagem em casa, e agora
vão jogar no Intuit Dome, primeira série de Olha, bem playoffs, primeiros visto. jogos de playoffs jogados no Intuit Dome Ui, vai ser quente. com o famoso muro, Com não o é? muro, com o wall, foi para isso que ele foi construído, exatamente, para este tipo de jogos. Olha, só para fecharmos aqui esta série. O primeiro jogo, se calhar de forma errada, mas de forma muito visível, ficou marcado pelo louco que é Russell Westbrook. Eu lembro-me que escrevi na conta do Afunda do Twitter que aqueles últimos 15 segundos do quarto período são se eu tivesse que definir a carreira do Russell Westbrook em 15 segundos, era aquilo: ressalto ofensivo, loucura, o triplo que mete a equipa na frente, o turnover absurdo que tu ficas, o que é que aconteceu aqui. Mas independentemente disso, Foi a experiência completa, não é? totalmente, e foi importante no prolongamento, totalmente. Joga 30 e tal minutos e os Nuggets ganham. No jogo a seguir, joga 23. E naturalmente houve pessoas que imediatamente começaram a dizer que depois do que ele fez, porque é que não jogou mais minutos? E eu acho que tu estás comigo na equação de quantos mais minutos tu tiveres de Russell Westbrook, quantas mais 50-50 de loucura ou brilhantismo, no final tudo da equação a equipa vai ficar a perder, porque vai haver mais loucura do que brilhantismo. E portanto eu acho que a equipa Michael Porter está com um problema no ombro, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Russell Westbrook só jogará muitos minutos se alguém do 5 inicial realmente ou estiver muito mal, como o Michael Porter esteve no jogo 1, ou estiver lesionado. E eu acho que, apesar de no jogo 1 ter funcionado a favor dos Nuggets, no cômputo geral de uma equação até ao final, ficarás sempre a perder. Sim, sim. Eu não quero tirar mérito e fiquei conhecido durante muitos anos como um hater do A Russell sério, o Chico Westbrook. também é. Fiquei, porque por causa dos triplos duplos, por causa do stat padding, por causa das más decisões, mas sempre disse, o Russell Westbrook esteve à distância de um cérebro um bocadinho maior de poder ser um dos melhores bases de sempre, um dos melhores jogadores de sempre. Não há muitos bases com o físico dele que consigam desequilibrar, que conseguissem ao longo da carreira ter, do ponto de vista físico, tantas vantagens nos confrontos diretos com os seus adversários diretos. A explosão que ele tinha, a fisicalidade, a vontade, a entrega, não há dúvida nenhuma que ele se entrega. Não sei se te lembras, mas há uns anos passou cá por Portugal o Daquan Cook, um jogador que passou pelos Oklahoma City Thunder e que jogou com o Russell Westbrook e treinou com o Russell Westbrook. E há muitas histórias que o Daquan Cook partilhou da sua passagem por cá, pelo Benfica, e às vezes ele fazia algumas chamadas com o Russell Westbrook, e o Russell Westbrook, ele dizia, o Russell Westbrook é aquele gajo que acaba de treinar, acabam de fazer um treino, e ele a seguir vai 2 horas para o ginásio sozinho, porque quer continuar. É um jogador que tem um motor como não há na NBA. Agora, à medida que envelhece, esperas que um jogador saiba envelhecer, que saiba tomar melhores decisões. E o Russell Westbrook vai perdendo alguma da sua explosão, continua a ser um atleta fora de série, mas nunca vi, se calhar estou a ser injusto, mas nunca vi essa evolução do ponto de vista mental para poder ir fazendo outras coisas e também conquistar para Eu, si mais tempo dentro do campo. eu, Não estou a pedir que ele venha a ser um lançador como o Vince Carter se tornou num lançador. Agora, ele ou pode fazer um outras cérebro como o coisas. Derek Rose também, não é? Quando, já na fase final da carreira. Sim, Ainda e eu assim, acho oh, que Ricardo, ainda tem assim, muito a ver com o facto dele continuar a acreditar que é o melhor jogador que está dentro de campo, seja em que pô, altura eu for. acho que, oh, Ricardo, Acho eu que, acho acho que que este ano o que este ano vimos, deixa-me só terminar uhum. esta parte, o que vimos este ano foi aquilo que muitas vezes se pedia nos Lakers, e tu poderás comprovar isso, que ele fosse um jogador que cortava, que fosse um jogador que bloqueava, ou seja, um jogador que, dentro das suas muitas valências, que usasse aquilo que se calhar fazia mais sentido no sistema e no contexto em que estava inserido. Eu acho que ele nunca quer fazer isso porque ele deve sentir que é uma despromoção, que Pois. é uma é passar um bocadinho um atestado de incompetência. E aqui, este ano, e nós vimos isso no início do ano, a forma como ele combinou com o Nikola Jokic, a forma como ele criou um two-man game com o Nikola Jokic, de cortes para o cesto, de fazer passes loucos, porque o Jokic tem as melhores mãos da liga, mas também tem o melhor cérebro da liga, e portanto o Russell Westbrook percebeu de que forma é que podia funcionar com o Jokic.
mas foi fazer exatamente aquilo que eles precisavam: cortes para o cesto, bloqueios e desfazer. Agora, ele nunca será um lançador, nunca será mais do que isto nesta fase da carreira. E eu acho que ele quer ser mais do que isto. Pô, E eu acho sobretudo quando ele está a jogar contra equipas, se calhar, ou que já esteve por lá, ou que tem ligação, que quero alguma mostrar, não é? ligação emocional e quer mostrar alguma coisa, isso corre sempre contra ele. Eu acho que a saída dele de Los Angeles, não dos Lakers, mas da cidade de Los Angeles, a ida para Denver, a forma como os Clippers o Ainda por cima ele é de Los Angeles, é da exatamente, Califórnia. e é de Compton, acho eu, e a forma como os Clippers o despacharam naquele, ok, está na altura de refazer isto e sai o Paul George e o Westbrook, eu acho que poderá ter servido de não é abrolhos, porque aos 36 ou 37 anos ele já não vai ser, já não vai mudar, mas eu acho que, como tu disseste bem, este ano vimos um Russell Westbrook mais capaz disso. O problema é que as duas séries de playoff que ele pode ter, uma é agora contra os Clippers, a outra será contra os Oklahoma City Thunder. Portanto, são as duas séries onde ele, se calhar se fosse contra os Lakers era igual, mas são duas séries onde ele vai querer ser Russell Westbrook e isso vai-lhe correr mal. E se olharmos para as percentagens dele, ele no primeiro jogo, nós falámos aqui, destacámos aqui o quão importante ele foi, mas se quisermos ser um bocadinho mais brutos, podemos dizer que ele lançou 5 em 17 nesse primeiro jogo e portanto, não é? Olha, Certo, é verdade, é verdade. Tens as duas faces da moeda. Deixa-me só dizer, para mudarmos também nós aqui para outra série, que uma das coisas que me tem impressionado no Russell Westbrook é ele ter-se tornado um jogador minimamente positivo no lado defensivo da bola. É um jogador enérgico que tem, consegue ser disruptivo sem ser com a intenção de, de cortar linhas de passe procurar roubos, né? procurar roubos e de uma forma tão louca que depois deixa o seu jogador completamente desprotegido. Eu acho que do ponto de vista defensivo ele consegue ser um bom defensor coletivo e por isso é que ele fechou o Uhum. jogo 1 também, em algumas posses de bola E depois tem, defensivas e foi determinante com o roubo de bola final, não exatamente, é? tem esses momentos de excelência física. E tens a certeza que não há mais nenhum jogador dos Nuggets no campo naquele momento que conseguia fazer o que ele Exatamente. fez Nem ali. sequer tentavam, porque não. Olha, saltamos aqui para uma outra, a última série que vamos aqui olhar, que é tirando aquela entre os Oklahoma City Thunder e Memphis, que certamente não vamos perder muito tempo com ela, mas é a outra série que está 2-0, não é? Estamos a falar dos Indiana Pacers contra os Bucks. Podemos aqui dizer, ok, os Indiana ganharam os 2 jogos em casa, os Bucks têm agora o direito de resposta, digamos assim. De forma surpreendente, tanto tu como eu tínhamos feito toda a equação desta série sem Damian Lillard, e o Damian Lillard está a jogar 37 minutos no segundo jogo, portanto é o surpreendente. Porém, Ricardo, eu acho que ao final de 2 jogos, e atenção, vamos ver o que é que vai acontecer em Milwaukee neste jogo 3, que para mim para mim, partido certamente também é totalmente decisivo, né? Se há aqui um 3-0 isto acabou. Eu não vejo argumentos aos Bucks para virarem esta série. Até podem ganhar os 2 jogos agora em Milwaukee, mas eles as equipas são tão dispares na forma como jogam, na forma como uma tem tantas opções, a outra tem tão poucas opções. Uma explora o que a outra equipa faz de mal de uma forma brutal, neste caso os Pacers. Há tanto espaço para os jogadores dos Pacers jogarem que, mesmo que Giannis até consiga ganhar os próximos 2 jogos, faça 50 pontos e os Bucks ganhem os 2 jogos, é muito improvável que eles consigam fazer isto 4 vezes, Ricardo, porque nós olhamos para, neste último jogo, 6 jogadores dos Pacers marcaram mais de 14 pontos. Os Bucks não têm isto. Os Bucks precisam que o Giannis marque 40 e precisam que o Lillard, neste caso não foi o Lillard, foi o Bobby Portis, apareçam, porque não há outra forma. Defensivamente eles não conseguem simplesmente estar à frente dos jogadores. Está 2-0 e se alguém no mundo acredita que os Milwaukee Bucks conseguem ganhar 4 dos próximos 5 jogos, se calhar tem que tirar o cavalinho da chuva. Estes Bucks é uma pena porque falamos muitas vezes do desperdício do Prime, do Nikola Jokic por parte dos Denver Nuggets e está a haver aqui um desperdício também do Prime de um jogador como é o Giannis Antetokounmpo,
por uma equipa, enfim, com muitos azares, com muitas lesões pelo caminho, é verdade. Aqui os últimos 2 anos foram perdidos por causa de lesões. Este ano parece-me que a equipa está claramente mal construída, com jogadores que são jogadores da NBA, mas não são jogadores de playoffs. E acho que são coisas diferentes. Há uma distinção a fazer. Tu podes ter jogadores de fase regular. O Kevin Porter Jr., se calhar, é um jogador de fase regular. Não pode ser um jogador de playoffs. O Kyle Kuzma, Kyle Kuzma não é um jogador de playoffs. E é uma pena, porque assim, eles para avançarem para a troca para o Kyle Kuzma é porque estão plenamente convencidos que o Chris Middleton, do ponto de vista físico, já não consegue dar nada, porque senão não avançavam para o Kyle Kuzma. Do ponto de vista do atleta, do basquetebolista, Chris Middleton é 1000 vezes superior a Kyle Kuzma, mas eles preferiram ter um Kyle Kuzma, arriscar num Kyle Kuzma saudável com todos os seus defeitos, do que ter um Chris Middleton que era um ponto de interrogação. E de facto o Kyle Kuzma é mais um negativo nesta equipa. A equipa é Giannis e pouco mais, e há algo no início desta série que me está a deixar particularmente triste, que é o declínio do Brook Lopes. Tinha aqui apontado. O Brook Lopes está a ser explorado na defesa em drop pelo pick and roll e a mestria do Tyrese Haliburton e do Aaron Nesmith. Ricardo, é das duas formas. Estando ele em drop, estando ele a trocar, porque quando ele troca é quase como se tivéssemos lá um nós, Ricardo. Eles correm e é um cone que está ali. E o Miles Turner está a chamá-lo cá para fora. Ele não vem, pick and pop. Eu tinha aqui apontado Brook fora do jogo, porque é uma pena, porque é um jogador que realmente teve uma carreira brutal, reinventou-se, e esta série está realmente a trazer Foi por isso é que eu disse que o que os Bucks fazem de pior, os Pacers são perfeitamente capazes de explorar, e Brook é um caso. E portanto os Pacers têm mais profundidade, tiveram uma segunda metade de temporada extraordinária, portanto entram na melhor forma possível nos playoffs, vêm com o chip on the shoulder de terem perdido quase todos os jogos contra os Milwaukee Bucks, ganharam apenas um, aquele da jogada de 4 pontos do Tyrese Haliburton em cima da buzina, foi o único jogo que eles ganharam na fase regular, e portanto tinham essa motivação adicional de mostrar que na altura a sério, na altura a doer, eles são a melhor equipa, e são a melhor equipa. Não têm o melhor jogador da série, o Giannis é de muito longe o melhor jogador da série, o Tyrese Haliburton é um extraordinário jogador, tem sido notícia fora de campo também por causa da famosa sondagem do The Athletic, em que a maioria dos jogadores da NBA, ou dos jogadores que foram sondados, dizem que ele é o jogador mais overrated da liga. 38% dos jogadores disseram. E ele, e não sei se ele foi questionado sobre isso ontem à noite depois do jogo, mas não sei se ele está a jogar desta forma também para mostrar que não é nada sobrevalorizado e não é um dos melhores bases da liga, controla o jogo. Ontem mais uma vez mostrou que ele pode ser um marcador de pontos e um facilitador, sabe definir ritmos de jogo, sabe colocar os companheiros nas posições ideais para finalizar, sabe tirar-se do protagonismo para dar palco ao Aaron Nesmith, ao Andrew Nembhard, que está mais uma vez a mostrar que é um jogador de playoffs, e é mesmo um grande jogador de playoffs. Pascal Siakam, a equipa é muito mais completa, é muito mais profunda, tem a vantagem no banco de suplentes também, nos treinadores, e infelizmente... Eu ia falar disso, eu vou deixar isso. Ser o fim. Eu vou só deixar isto para a seguir, porque nós depois vamos só dar aqui um toque no que pode ser o verão dos Bucks, mas deixa-me só dizer-te isto, que eu estou muito curioso para ver o arco da carreira do Tyrese Haliburton, porque eu acho que o Tyrese Haliburton tem coisas não físicas como o jogador que eu vou falar tinha no seu prime físico, mas ele faz-me lembrar a forma como ele gera uma equipa, faz-me lembrar o Chris Paul nos primeiros anos, onde ele ele fazia imensos pontos e era um jogador que, apesar de ser muito pequeno, tinha um físico muito, muito, muito interessante. O Haliburton talvez não tenha isso, mas a forma como ele é floor general, sou muito curioso para ver qual vai ser o arco de carreira do Haliburton, porque acho que ele tem essa possibilidade de ser daqui a 10, 15 anos, olharmos e dizemos um dos melhores floor generals da sua geração, porque fico sempre com essa ideia sobre ele.
Eu acho que ele já é um dos melhores floor generals da sua geração, é um dos melhores bases da Uhum. liga. Eu não o coloquei, por exemplo, nas minhas All-NBA Porque teams, entrou na minha. mas não me choca nada que ele tivesse entrado e vi muita gente a colocá-lo na segunda Uhum. All-NBA team. Fez de facto Desde teve um mau janeiro. início de temporada, mas os primeiros 2 meses foram maus, mas daí para a frente esteve muito bem. Uhum. A minha expectativa é perceber se ele consegue ter épocas inteiras consistentes. No ano passado não teve, porque teve aquela lesão, voltou cedo demais para ser elegível para os prémios. Este ano começou mal a época, vinha de Jogos Olímpicos em que não jogou, e portanto eu quero um Tyrese Haliburton Uma que full seja season, não é? consistente do início ao fim da temporada. Um, Olha, tu. mas não tenho dúvidas nenhumas que é um grande, grande Também jogador. não, também não. Claro que sim. Olha, tu deste. Do lado ofensivo, atenção. Ouve, ele do lado defensivo não é buraco, não é? Ele nunca vai ser um grande defensor, até por causa do seu tamanho, mas pelo menos não é buraco. Olha, tem, Tem um claro, alvozinho na depois testa, claro que tem. tem, não é? O Chris Paul também durante anos também teve, não é? Porque fisicamente, e não é que fosse um mau defensor, só que fisicamente não tem os argumentos dos outros. Olha, tu deste aí o toque, não é? Este verão, vamos ver o que é que vai acontecer no resto da série, mas partindo do nosso princípio que estamos aqui a tomar de que mais jogo, menos jogo, os Pacers vão eliminar os Bucks, vamos ter aqui um verão de decisões muito importantes, porque os Milwaukee Bucks são candidatos ao título, podem estar mais perto ou mais longe, eu diria que há, sei lá, 6, 7 anos, pelo menos, se calhar até mais. Portanto, já, como todas as equipas da NBA, já esgotaram todos os seus recursos, eles já não têm a sua própria pique, se não estou em erro, até 2031, acho que nem têm piques de segunda ronda até 2031, ou têm uma, se não estou em erro. Olhamos para a idade dos jogadores e os contratos desses jogadores e está tudo a entrar naquela fase de já não lhe vais dar uma extensão, portanto, por se calhar vai sair, o caso do Brook Lopes, Bobby Portis, portanto, há aqui uma série de situações, não há piques. O treinador não é um treinador que te inspire uma grande confiança de ok, podemos não ter, mas este treinador é um treinador que tem uma capacidade de galvanizar um grupo, não é isso que Doc Rivers é. Portanto, pode haver decisões. A primeira decisão é o que fazer com Doc Rivers, que pelo menos uma coisa boa do regresso do Lillard é ele não vai ter essa desculpa. E depois, Ricardo, mais importante do que sabermos o que é que o Bobby Portis vai fazer com a sua player option, o que é que os Bucks vão fazer com o contrato do Brook Lopes, é até onde é que vai a lealdade de Giannis Antetokounmpo, que ainda recentemente disse num podcast, acho que do irmão, que olha para a sua carreira e se não ganhar um segundo título, ele considera isso um falhanço. Portanto, vamos ver até onde é que vai essa lealdade. E, Ricardo, se chegarmos ao ponto de Giannis pedir para ser trocado no verão, Giannis e Kevin Durant, que provavelmente, se Giannis fizesse isso, iria afetar a troca do Kevin Durant, porque a idade é o que é. Claro, claro que sim, claro que sim. As equipas, né, se calhar, iriam gastar mais com Giannis do que com Kevin Durant, mas Ricardo, seria um terremoto, porque se Kevin Durant, nós já discutimos isto os dois, até onde é que podem ir as propostas por um jogador de 37 anos, por Giannis, Ricardo, é como, olha, se calhar, não, posso estar a ser parvo, mas eu acho que os Bucks podem conseguir um bocadinho mais do que os Dallas Mavericks conseguiram por Luka Doncic. Talvez, não é? Não é assim, eu sei que foi. Não há génios no front office dos Bucks como Nico Harrison, mas talvez consigam um bocadinho mais. Pois eu tenho evitado cada vez mais usar a palavra lealdade associada a jogadores, porque os jogadores não têm que ser Claro, não, leais claro, não. a nenhuma organização, porque nenhuma organização é leal aos jogadores. Os jogadores são tratados como carne para canhão, ganham muito dinheiro, é verdade, mas ninguém das organizações. A ninguém das organizações é exigida lealdade. Os jogadores têm que fazer aquilo que é melhor para si. Agora, o Yanis, ao longo dos anos, tem tido vários momentos em que verbaliza não uma intenção de sair, uma intenção de procurar outras coisas, mas sobretudo uma ideia de que tem que estar toda a gente alinhada no mesmo objetivo e o objetivo tem que ser sempre ganhar
título. O que muitas vezes foi entendido, eu entendi-o assim, como uma pressão do Giannis em relação ao front office, em relação à organização, neste caso aos Milwaukee Bucks. Pareceu-me que os Bucks, às vezes até de forma um pouco desesperada, fizeram tudo o que puderam para ir ao encontro daquilo que pareciam ser os desejos do Giannis Antetokounmpo, e se calhar por isso é que abdicaram do Jrue Holiday e foram à procura de uma segunda estrela, e foram buscar o Damian Lillard, que queria ir para Miami, e os Milwaukee Bucks atravessaram-se no caminho e foram buscar o Damian Lillard, porque o Giannis dizia que toda a gente tinha que estar alinhada no objetivo de fazer tudo o que era preciso para serem campeões, desde os roupeiros até ao mais alto dirigente, e portanto o front office fez isso. O front office foi buscar o Adrian Griffin, que supostamente era um treinador que estava numa shortlist do Giannis, entre os treinadores que ele pretendia. As coisas não funcionaram bem, o Adrian Griffin foi-se embora, foram buscar o Doc Rivers, certamente com o aval do Giannis Antetokounmpo. Contrataram o Thanasis para estar ao lado do Giannis. Parece-me que os Milwaukee Bucks têm feito tudo o que é possível para fazer Giannis Antetokounmpo feliz. E Giannis tem devolvido da maneira que pode devolver, que é sempre que está disponível. Vai a jogo, e quando vai a jogo é uma besta, joga a nível MVP. Também é verdade que se em algum momento os Bucks derem algum sinal ao Giannis que não estão comprometidos com a procura de título, com o objetivo de título, o Giannis pode ter essa cartada na mão, de dizer, ok, então se vocês não querem, eu vou à minha vida. Parece-me um jogador que não está preocupado em ficar em Milwaukee a carreira toda, não vai chorar no dia em que tiver que sair de Milwaukee, como o Lucas chorou por ter saído de Dallas. Parece-me que o Giannis se calhar não vai fazer grandes investimentos em mansões em Milwaukee, porque sabe muito bem que isto é um negócio e sabe que não há ninguém intocável e que ele pode eventualmente, hoje é um Buck e amanhã poderá não ser um Buck. E portanto este verão vai ser decisivo, porque os Bucks vão ser eliminados na primeira, na segunda ronda, não sei quando, mas não vão ser campeões, não vão chegar às finais da NBA, nem às finais vão de ser eliminados. Vão ser eliminados provavelmente mais cedo do que mais tarde, eventualmente já nesta primeira ronda. Desta vez o Lillard não estava a 100%, mas o plantel não era o melhor, e os Bucks vão querer fazer alguma coisa para não ser mais do mesmo. Não podem chegar ao início da próxima época com este plantel, com estes jogadores, porque já perceberam que é insuficiente. E o problema é que eles não podem fazer nada. Literalmente. Essa é a questão. O que é que eles podem fazer? Eles não têm nenhuma das suas exceções, nenhuma. Eles são uma equipa de second apron, são uma equipa veterana caríssima. A única possibilidade é trocar Damian Lillard por qualquer coisa. Mas avançar para a troca de Damian Lillard, para já é desvalorizar o Lillard. E o que é que virá em retorno que possa fazer dos Bucks melhores do que eles são atualmente? Não sei. Ricardo, eu quando te disse que eles não podem fazer nada, eu nem sequer estou aqui a equacionar Bobby Portis e Brook Lopez, porque o Brook Lopez é free agent e o Bobby Portis certamente vai fazer opt-out ao seu contrato, a não ser que faça opt-in e depois extensão. Ou seja, eles não só não podem fazer nada de importante, como ainda têm problemas para resolver, porque eles podem muito bem chegar daqui a 2 meses e não terem postos na equipa. Portanto, pois, e perderem 2 jogadores, dois dos bons jogadores da rotação. Ou seja, eles, 2 dos bons jogadores da era o que e aqui no cima, Damian Lillard, para acrescentar isto tudo, tem 34 anos, é um jogador que é espetacular. Eu e tu vimos o Prime Damian Lillard e é brutal. Damian Lillard pode pedir uma extensão este verão do seu contrato. Até isto vai pesar sobre os Bucks, porque o Lillard vai pedi-la. E os Bucks vão ter que dizer que não, porque a não ser que sejam tolos da cabeça, mas teoricamente vão ter que dizer que não. Portanto, é muito difícil ver o que eles vão fazer, porque não só vão ter que resolver o problema que eu disse dos postos, não só vão ter que olhar a sério para a questão do banco, porque Doc Rivers não é o treinador do futuro daquela equipa. Eles vão ter que encontrar um treinador, e não pode ser um treinador para despedir daqui a 2 meses, não, vão ter que encontrar, passa a comparação, vão ter que encontrar o seu J.J. Redick. Portanto, estou mesmo muito curioso para ver, porque pode haver realmente aqui um terremoto Giannis este verão, e nós cá estaremos para falar sobre isso, não é, Ricardo? O mercado de treinadores está quente, houve treinadores a serem despedidos recentemente, treinadores considerados competentes na liga, com experiência,
treinadores, um deles com um pedigree de campeão, que sabe o que é ser Mais do campeão que um. e que não está há 10 anos em Milwaukee e, portanto, pode perfeitamente ir para lá gritar, que se calhar não há problema nenhum. Mike Malone, Sim, sim. gostavas de ver em Milwaukee ou Sim, não? houve. Michael Malone, eu não tenho dúvidas que vai poder escolher o seu trabalho, porque é um trabalho brutal que ele fez em Denver. Eu lembro-me perfeitamente quando ele chegou a Denver, Ricardo, nós estávamos aqui a olhar para a equipa de Youssef Nurkic e ele olhou para Nurkic e disse: Não, este aqui, é o 30º, é que é o bom. Portanto, olha, Mas vamos ver, porque agora as cartas e a jogada está do lado do front office dos Bucks, que têm um bocadinho as mãos pois atadas, tem, não pois têm tem. muitos lados para onde se virar, mas por outro Oh, lado, Ricardo, só para. eles têm uma certeza, eles sabem que se não fizerem nada de relevante, que se calhar isso é meio caminho Não, andado para isto faz bater à lembrar. porta e acelerar aqui o processo de Faz saída. lembrar os Cavaliers de LeBron James que chegavam aos últimos anos e já não conseguiam fazer nada porque já tinham feito tudo. E é isto, os assets esgotam-se. Ricardo, deixa-me só fazer-te esta pergunta. O Lillard vai fazer 35 anos, ou será que já tem? Se não tem, estará prestes a fazer. Tem 2 anos de contrato, um é player option, vou assumir que ele vai, vou considerar os dois garantidos. E estamos a falar de 102 milhões. Ele vai estar com 36 anos com um contrato de 58 milhões. Tu achas neste momento que alguém trocaria por Damian Lillard se tu não colocasses lá? Ou seja, neste momento os Bucks teriam de colocar assets para trocar Damian Lillard, ou achas que Lillard ainda lhes renderia assets? Não é fácil. Teria que ir ver uma a uma todas as equipas da liga. Eu acho que o Damian Lillard não é um ativo tóxico. Com este É um não é jogador. tóxico, atenção, não é tóxico, mas com este contrato, Certo, Ricardo, eu acho que é um jogador vencedor, é um bom veterano, é um jogador que não cria problemas em balneário, acho que é um bom jogador de balneário, é um bom líder. Eu acho que ele tem muitas características positivas e que se calhar uma equipa que possa eventualmente sentir que falta liderança no balneário podia apostar num jogador como Damian Lillard, mesmo overpaid. Eh, e com portanto second pode apron haver equipas da liga, é pode haver muito equipas, difícil. pois não sei, não sei, não sei, Estes contratos, não e sei, eu não sei. adoro o Damian Lillard. Posso ir brincar com a Trade Machine e fazer-te umas Brinca, propostas vamos. na próxima Temos que semana? ver isto porque com estes novos. Tu não queres o Trae Young em Orlando? Se calhar vou ter que mandar o Damian Lillard para Orlando, não sei. Sei lá, olha. A minha questão é: Orlando teria que receber uma pick para ficar com o Damian Lillard ou Orlando teria que pagar? Tu trocavas o Jalen Suggs pelo Damian Lillard 2? Pois, eu acho que Pois, Orlando prefere o Jalen Suggs por tudo e mais alguma coisa, pois. quer contrato, quer Defesa, cronologia, quer cronologia, tudo e claro. mais alguma coisa. Pois é isso. Este é que é o grande problema, não é? Claro, Assim, imagina oh, que Ricardo, Orlando, 30. Orlando vai cair na primeira ronda, tem o pior ataque da NBA, não tem lançamento de 3 pontos. Se houver um mandato para se adicionar triplo, Liderança da minha. Sim, houve. possibilidade de ganhar, Ricardo, não eu, já, mas eu, nos eu, não, próximos 2 3 anos, eu não me admirava que houvesse assim eu, não tenho uma eu não proposta tenho a doida. certeza do que vou dizer, mas com este contrato eu acho que eles tinham que pôr um dos outros dois. Um dos dois bichos lá, porque Não achas pode que ser, não pode ser. os contratos não chegam a isso? Quer dizer, se eles tiverem cap space, talvez pode. É que ainda por cima é isto. Este é que é o problema, não é? Não é fácil tu assimilares um contrato destes, a não ser que sejas o Brooklyn Nets. Bem, teremos tempo para falar sobre isto. Ricardo, Vou para já, fechar, vou já para a Trade Machine quando acabarmos este olha, para episódio. fecharmos, deixa-me só dizer-te, não vamos já comentar muito mais, mas deixa-me só fazer-te esta pergunta. Já é difícil nós ficarmos chocados com o ano de 2025 na NBA, mas quão agastado, boquiaberto ficaste quando viste, certamente como eu vi, a resposta de Nico Harrison, onde ele diz: Eu sabia que os adeptos gostavam de Luka, não tinha a ideia que era assim tanto. Quão louco tu tens que ser para dizer isto? Pois, a questão é que não é louco, é inconsciente. E se é inconsciente, está numa posição que tem demasiado poder para este nível de inconsciência. Cada vez que ele abre a boca, eu fico mais boquiaberto também. Fico mais parvo
como é que se está numa posição de tanto poder, tanta liderança, um lugar tão. Há tão poucos lugares Só há destes 30? no mundo, na Liga, só há 30 lugares. Pode ser um excelente gestor, ter um excelente currículo, ter proximidade com os jogadores, ter ligações que são muito úteis, mas falta-lhe muita coisa. Falta-lhe E muita agora falta-lhe o coisa. Doncic. E agora falta-lhe o Doncic, é verdade. Pois eu fico. Tudo o que tem saído primeiro do encontro com jornalistas feito dias antes de se fazer a conferência de imprensa, com todos os jornalistas, enfim, foi. Eu sei que muitas coisas que ele estará a fazer não foram por iniciativa dele, foi o dono, Patrick Dumont, que estará a mandar fazer algumas das coisas, e falta ali, lá está, eu se calhar tenho que mandar o currículo para tratar do PR dos Dallas Mavericks. Não sei se Dallas é um sítio porreiro para viver, mas, mas de facto falta muita relação pública, muitas relações públicas, e falta ali sensibilidade, falta sensibilidade. E isso, essa declaração de dizer, eu sabia que ele era adorado, mas não sabia que era assim tão adorado, demonstra uma falta de sensibilidade gritante que tu não precisas ter no mundo dos negócios, mas que se calhar pode fazer a diferença entre seres um bom gestor e um excelente gestor. E dizer isso é um big no-no. Mas vou. Pois, pronto, já nada me choca, mas essa declaração deixou-me. Não estava à espera que ele verbalize. Ele até pode, né, ignorar os adeptos. Não precisas de conviver com os adeptos, mas Ainda por cima ele sabe que está nas bocas do mundo, é ele isso. sabe que está a ser atacado, que toda a gente está a despedi-lo, que há jornalistas que estão ali, Houve um que são jornalista que lhe agressivos. perguntou literalmente porque é que não Ele deve não ser se- despedido. Ele não se defende, ele devia salvaguardar-se, defender-se, ele não se defende, ele fala demasiado e coloca-se numa posição muito frágil. E tenho pena que assim seja, porque pode ser uma pessoa muito simpática, mas não está a dar muito boa conta de si. Bem, Confesso. Ricardo, vamos embora. Nós estamos a gravar isto por volta das 10h40. O Jason Tatum, em princípio, não jogará hoje, mas nós não vamos falar sobre isso. Depois fica para a semana. Olha, eu gosto de gravar assim a esta hora, Ricardo. Se te der jeito. Queres fazer mais vezes? Queres fazer mais vezes assim? eh, Para mim, se calhar, até é melhor a esta Espera, hora. então, a gente já fala em off. Eu pensava que isso implicava grandes mudanças na tua vida. pá. Não, é só a mudança de em vez de entrar às 11, entrar às 2 ou às 3. Olha, vamos embora. Voltaremos na próxima segunda-feira. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.